Olá pessoas, tudo bem com vocês? Atendendo a pedidos, farei o Draw My Life. Não que eu ache que a minha história mereceria um Draw My Life, visto que minha popularidade nem é tão grande assim, não é mesmo? Nasci em 1974 na cidade de Ilha Solteira, interior do estado de São Paulo, e me chamo Carlos, pois minha mãe adorava o ator Carlos Eduardo Dolabella, que atuava na novela Selva de Pedra no ano em que nasci. Minha primeira memória é de quando eu tinha 3 anos e tentei pular uma poça de xixi que eu mesmo tinha feito. A brincadeira não deu muito certo. Acabei escorregando no xixi e batendo com a cabeça no chão. Desde então, nunca mais fui o mesmo. Com 4 anos, lembro que um dia apareceu uma CG 125 na minha garagem e lá ficou parada por dias. Algo me fazia querer brincar ao lado daquela coisa estranha. Então, no final de semana, meu pai, minha mãe, meu irmão e eu subimos sem capacete na moto e fomos até a casa de um conhecido. Me lembro até hoje de ver a sombra da nossa família sobre a motocicleta. A partir daquele dia, toda vez que eu via meu pai ligar a moto, eu parava de brincar e ia correndo para perguntar se eu poderia ir junto com ele, e quase sempre íamos. Adorava aquilo. Quando eu tinha 7 anos de idade, meu pai comprou uma RX 180 da Yamaha. A moto era simplesmente maravilhosa, e foi nessa moto que o meu irmão, com 13 anos de idade na época, aprendeu a pilotar. Eu via pra cima e pra baixo, na motoca, batendo papo com os amigos, conversando sobre motos, com meu pai, e lá percebi que eu só seria um homem como eles se eu também andasse de moto. Lembrando que numa cidade de interior, na década de 80, no início da década de 80, era possível uma criança andar de moto, tá? Hoje em dia não pode. Minha família percebia o quanto eu gostava de motos. Prestavam atenção no tempo que eu me dedicava folheando revistas de moto e tentando conversar com os meus amiguinhos sobre motocicletas, né? E no Natal de 1982 resolveram me presentear com uma BMX Tanquinho. Eu não esperava ganhar aquela bicicleta, nem sabia que existia. Mas quando eu vi sobre o bagageiro da Caravan do meu pai, na boa, dei pirueta de alegria, cara. Sem dúvida alguma foi o melhor presente que eu ganhei em toda a minha vida. E essa bicicleta, que simulava uma moto, né, foi companheira de uma série de aventuras que eu tive, assim, foi foda. As outras crianças a achavam mais rápida pelo simples fato dela se parecer com uma moto. Nela eu aprendi a derrapar, saltar rampas e aprendi também que cair dói pra caramba. Ainda assim eu sabia que na verdade ela não era uma moto. E contava os dias para eu fazer 13 anos e, assim como o meu irmão, poder andar na moto do meu pai. Quando eu tinha 9 anos de idade, perguntei um dia pro meu pai se ele me deixaria conduzir sua moto. E para minha surpresa ele disse que sim. Lembro que fomos para uma estrada próxima à cidade em que nasci. Ele parou a moto no acostamento, me colocou sentado no assento do condutor, se sentou no assento do passageiro, ligou a motoca, engatou a primeira e saiu. Depois engatou a segunda, a terceira e disse: "Pode pegar o guidão e pilotar." Lembrando hoje, acho que rodamos uns 4 km. Nas curvas mais acentuadas, é claro que ele assumia, né? Mas logo depois me deixava conduzir novamente. Mais uma vez, por algum motivo, me lembro até hoje da nossa sombra projetada no asfalto. Lembro do quanto eu parecia pequeno e o quanto meu pai era grande na garupa da motoca. Agradeço por nunca me esquecer dessa memória. Agradeço quase todos os dias por isso. Porém, tudo ficou difícil em 1984. Meus pais não tinham condições de me manter no colégio particular, no qual eu tinha amigos, e acabei me mudando para um colégio estadual. Também não tiveram condições de sustentar o seu casamento e se separaram. Meu irmão foi estudar fora para concluir o 2º grau, num dos melhores colégios do interior do estado. Seu sonho era ser médico. Eu e minha mãe nos mudamos para uma casa bem mais humilde e meu pai vendeu sua moto. Naquele dia eu soube que não ia andar de moto tão cedo, muito menos conduzir uma moto em poucos anos numa cidade de interior. Iria demorar mais tempo para eu ser um hominho. Mudei de casa, né? Então passei a apanhar das crianças da minha rua e na minha escola, pois todos eles achavam que eu era mó playboy. Já os meus antigos amigos viraram as costas, pois naquela época, e numa cidade do interior, uma mulher separada não era coisa boa. E as mães desses meus amigos os instruíram a não mais brincarem comigo. Por fim, acabou sendo bom. Sobrava mais tempo para eu viver as minhas aventuras na BMX Tanquinho. Pedalava até o Rio Paraná,
Ia até o lixão da cidade, pedalava. Adorava quando pegava uma ladeira, pois naquele momento eu imaginava que minha bike era uma moto gigante, absurda, colossal. Obviamente que um monte de coisa acontecendo errada teve um resultado negativo, né? Eu acabei sendo reprovado na 5ª série. Primeira reprovação na família. Meu irmão foi morar em uma pensão em São Paulo e se dedicava ao cursinho que fazia, numa boa instituição particular. Meu pai eu não sabia direito onde ele morava, mas me telefonava 2 vezes por mês. Quando eu tinha 12 anos, tive plena certeza de que eu tava ferrado, cara. Olhava pro presente e via que eu e minha mãe estávamos comendo arroz com ovo por 2 anos seguidos. Sabia que naquele colégio estadual eu não teria chance de fazer um bom colegial e que nunca conseguiria entrar numa boa universidade. Minha bicicleta estava quebrada e minha mãe não tinha condições de mandar arrumar. Restava torcer pro meu irmão, sei lá, conseguir entrar em medicina. Inclusive, na boa, o arroz com ovo que a gente comia era justamente pra que ele tivesse mais condições de vencer na vida, né? Fazíamos isso super numa boa, sabe? De verdade mesmo. Eu também sabia que eu não ia estudar fora, né? Pois caso meu irmão entrasse em medicina, o curso era integral, né? Então não daria para ele trabalhar e o gasto com livros e materiais seriam enormes. Assim, aos 12 anos eu realmente tinha certeza que eu tinha perdido aquela batalha antes mesmo dela começar. Porém, lá começa um dos meus aprendizados, né? Que a vida dá voltas, né? E nessas reviravoltas, em 1988, meus pais voltaram. Meu irmão entrou na faculdade de medicina e eu e minha mãe fomos morar em São Paulo. Roubaram a BMX Tanquinho da garagem do prédio que morávamos, mas tudo bem, parecia que eu tava no páreo de novo. No primeiro ano que eu estava em São Paulo, eu me apaixonei por uma menina. Ela era 1 ano mais velha do que eu e namorava com um garoto 3 anos mais velho do que ela. O cara tocava violão, escrevia poesia, jogava basquete, era alto, bonitão e tal. E nesse ano eu percebi que, puta merda, né? Eu era meio que a antítese daquele cara, né? Eu era burro, feio, baixo, não sabia nada de música e alguma coisa eu tinha que fazer, eu tinha que mudar de alguma forma, senão eu nunca namoraria com uma menina tal como aquela, né, que eu havia me apaixonado. Então eu comecei a ler compulsivamente, sei lá, Dostoiévski, Nietzsche, manuais de sexo, autoajuda, revistas femininas que diziam como uma menina gostaria de ser tratada ou o que as meninas mais curtiam no menino. Além disso, passei também a estudar guitarra por conta, né, no instrumento velho que meu irmão tinha parado lá em casa, né. E obviamente para complementar eu tinha que ouvir 24 horas por dia de metal na veia. Nesse mesmo ano, meu irmão ganhou dos meus pais uma moto, uma Honda XLX 250 1987 preta. Eu achava aquela moto linda, a mais bonita do mundo. E voltei a ter esperanças de que, sei lá, se eu entrasse numa universidade pública, talvez eu ganhasse uma moto dos meus pais. Andando pelo bairro que eu morava, eu passei a frequentar uma loja que só trabalhava com rock pesado. E lá eu fiz minhas primeiras amizades em São Paulo. Aprendia muito sobre música, aprendia muito sobre mulheres em contato com o pessoal mais velho. E por sorte eu meio que fui adotado por eles, assim. Eu era meio que o caçula da turma, sei lá. Os caras, além de ir com a minha cara, eles me protegiam pra caramba. No ano seguinte, meus pais financiaram um apartamento em um conjunto habitacional num bairro de periferia em São Paulo. Porém, não quis me mudar de colégio em que eu estudava, pois, na boa, era muito perto da loja, né, onde eu tinha os meus amigos. Nesse momento, a minha grande carreira como passageiro de ônibus começava. No ônibus aprendi cedo que poderia ler com mais calma, e quando me cansasse, bastava olhar pela janela e procurar uma moto para poder abrir um sorrisão. Tudo isso ouvindo metal nos fones do Walkman. Em 1990, montei minha primeira banda, e lá fiz minhas primeiras composições. Eu fazia músicas autorais porque eu não sabia tocar cover de ninguém, cara. Na real, eu era mó grosso, cara, na guitarra. A banda também não foi muito pra frente, mas serviu pra que eu visse que aquele universo era muito bacana e muito legal. Neste mesmo ano, meus pais me colocaram pra estudar num colégio particular, mas sempre me diziam que eu teria que ser o melhor, bem melhor do que o meu irmão, e que era muito sacrificado pra eles bancarem um colégio particular. Antes do meio do ano, eu estava trabalhando naquela loja de discos daqueles meus amigos, e o que eu ganhava dava pra pagar a mensalidade do colégio. Não sobrava pro ônibus, balada, coxinha da padaria, mas dava pra pagar o colégio. Sendo assim, pedi no meio de uma treta federal que meus pais nunca mais me dissessem que eles estavam pagando e que eu tinha obrigação de ser melhor do que o meu irmão. Resultado disso, peguei uma DP de história e comecei a me distanciar da minha família e me focar cada vez mais na música. No terceiro colegial tive uma super briga com meus pais e simplesmente larguei o colegial. Fui morar por um tempo na loja em que eu trabalhava.
Na época, havia formado uma banda com 2 amigos, e a mesma começava a ser respeitada no cenário underground de São Paulo. Ao menos era isso que a gente pensava na época. Fazíamos shows para 10 pessoas, para 20, até que um dia começamos a tocar para bandas mais importantes, e os amigos e o público passou a prestar mais atenção no que estávamos fazendo. Parei de sonhar um pouco com o Modus. Esse sonho era distante demais daquela minha realidade. Eu sonhava apenas com a música. Na verdade, era a única coisa que eu sabia fazer. Tocar guitarra, cantar. Na real, tinha um puta medo de virar mendigo nessa época, cara. Um tempo depois voltei a morar com a minha família e comecei a me interessar por computadores como possível meio para ganhar dinheiro e sustentar a música. Juntei alguns meses de salário, estudei bastante e prestei provas técnicas que garantiriam alguns certificados em programas gráficos. Passei a fazer pequenos trabalhos para lojas de instrumentos musicais e lojas de disco de São Paulo. E sem perceber, esses pequenos trabalhos estavam me pagando mais do que a loja de discos me pagava. Acho que era hora de mudar. No meio musical underground e entre meu grupo de amigos, eu era tido como um cara talentoso e foda, assim. As meninas que frequentavam o nosso meio acreditavam que eu era super comedor, assim, sério mesmo. A verdade era que eu nunca havia dado um beijo sequer na boca de nenhuma menina. Foda isso, né? Tecnicamente eu sabia tudo, né? Afinal de contas, eu tinha tido muito contato com vasta literatura, né? Livros técnicos sobre sexo, revistas capricho e muita atenção ouvindo a história dos meus amigos mais velhos. Eu não poderia me passar por cabaço no meu núcleo social, né? Aquele núcleo de amigos e conhecidos era a única coisa que eu tinha naquela época. Então eu preferi sustentar a história de que eu era fodão mesmo, comedor, né? E assim eles continuariam a me admirar. E pra minha desgraça, eu certamente continuaria sozinho. Aos 21 anos, fiz meu primeiro colegial novamente. Lembram da TP de história que eu carregava? Então, quando eu voltei a estudar num colégio estadual, o pessoal da secretaria me disse que eu deveria fazer o primeiro colegial de novo. Mesmo que eu já tivesse feito parte do segundo colegial ou terceiro, não importa. Teria que fazer o primeiro colegial de novo. Porém, assim, né, incrivelmente, uma menina se apaixonou por mim. E ela realmente acreditou que eu era tão foda quanto eu parecia ser. Tão experiente quanto eu mostrava ser. Tão maduro quanto se era possível ser maduro. Sabe que menina que era? Aquela mesma menina a qual eu tinha me apaixonado no meu primeiro ano aqui em São Paulo. Engraçado, né? Depois de dizer a ela que eu não era tudo aquilo que ela pensava que eu fosse, ainda assim ela quis ir adiante. E é claro que eu também fui. A banda ia bem, o namoro ia bem, e no ano seguinte fiz um supletivo para acabar os anos restantes do colegial. Quando me dei conta, eu estava trabalhando como designer numa revista ligada à música. Nesse momento voltei a sonhar em ter uma moto, né? O sonho era distante, né? Mas começava a se desenhar possível. O dia de finados, em 1997, foi o dia que eu perdi 4 coisas ao mesmo tempo. Eu perdi minha namorada, eu perdi meu melhor amigo, que era baterista da minha banda, eu perdi a minha banda, né, e todos os amigos que faziam parte do meu círculo social. Como é que é? É isso mesmo? É isso mesmo. Eu tinha um grande círculo social de amigos. Minha namorada, meu amigo, que era baterista também da minha banda, faziam parte desse círculo social. Minha namorada e meu melhor amigo, baterista, se apaixonaram e funfaram. Eu terminei o namoro, terminei a amizade, terminei a banda e saí fora dos amigos, pois, na boa, fiquei constrangido pra caralho com aquela história. Mais uma vez, né, acho que era hora de recomeçar. Em 1988 eu era web designer. Prestava consultoria a agências de publicidade que queriam saber que raios era esse lance de internet, né? E no ano seguinte acabei ficando sócio de uma promissora empresa que trabalhava com tecnologia da informação. Passei a sonhar com a Honda Shadow 600, mas era uma moto meio cara na época e eu não queria me envolver numa dívida, né? O trabalho ia bem, mas sei lá, eu não tinha tanta segurança assim pra encarar um financiamento. Na verdade eu nunca tinha encarado um financiamento na minha vida, né? Então não encarei. Nessa época, sei lá, eu comecei a virar um cara meio babaca, arrogante, me achava dono da verdade, putanheiro também. Tinha que me preocupar com o grife dos ternos que eu usava, porque tinha que ir nas reuniões, com corte de cabelo. Andava de táxi pra cima e pra baixo, não tinha muito controle sobre o que entrava de grana e o que saía. Tava babacão, babaca mesmo, estúpido, idiota, ridículo. Pra vocês terem ideia, o nível de babaquice era tanto, cara. Sei lá, eu cheguei a passar numa faculdade de comunicação social, numa instituição particular, e eu achei que eu sabia mais do que o que eu ia aprender e eu também não tava disposto a ficar gastando dinheiro com aquilo, assim. Tipo, babaca pra caralho, né? O tempo passava e, independente da babaquice, eu me sentia cada vez mais vazio. E eu ia ficando cada vez mais escroto, assim, mais e mais. Tava cafajeste pra caramba com a mulherada, né? Era tosco com alguém que prestava algum tipo de serviço pra mim ou pra minha empresa, enfim. Até meus pais me disseram que eu
puta, que eu era um nojo de pessoa. E nesse dia realmente assumi, né? Assumi que eu era um nojo de pessoa e me distanciei total da minha família. Acreditei que nunca mais precisaria deles, que se eles não estavam do meu lado, estavam contra mim. Literalmente dei com os ombros pra eles. Neste ano eles se mudaram de São Paulo e me deixaram morar no apartamento do conjunto habitacional. Passei a dizer para os meus poucos amigos que haviam sobrado que aquele apartamento na verdade era meu. Era mentira. Não, o apartamento continuava sendo dos meus pais. Mas como eu era escroto e me sentia bem sendo um cara jovem que já tinha apartamento próprio, né? Tipo, história de sucesso, saca? Eu sustentava essa mentira pra achar que as pessoas poderiam me valorizar mais pelo que eu tinha do que pelo que eu era. Quando eu tinha 25 anos de idade, me envolvi com uma advogada que prestava serviços à empresa na qual eu era sócio. Meses depois, ela me disse que queria um filho meu. E eu disse que não. Então ela me disse que não estava mais tomando as pílulas há mais de um mês. Aí eu disse que estava tudo acabado então. Aí ela disse que ia se matar. Aí eu disse que se mate, né? E saí andando. Na semana seguinte, recebi a notícia de que ela tinha tentado se matar pulando na frente de um ônibus. Obviamente não acreditei de cara. Eu fui até o hospital para ver se era verdade ou não. E sim, era verdade. Com uma série de ossos quebrados, sem conseguir falar, ela só olhava para mim. E nesse momento, puta, eu disse: você fez isso porque é louca. Você tem problema na cabeça. Tanto tem problema na cabeça que foi se apaixonar por um cara escroto que vai sair desse hospital e nunca mais vai querer te ver. Fiz e falei aquilo acreditando que o melhor remédio pra ela naquele momento era me odiar o máximo possível. Parece que funcionou. A última notícia que eu tive dela é que ela se casou com um cara bacana, que teve uma menina linda, mas ainda assim que me odiava até a morte. Esse evento me fez dar vários passos pra trás. Eu não tinha mais estrutura pra me relacionar com uma mulher. Não queria me sentir culpado, né? Não queria que ninguém se matasse por minha causa. Não queria que ninguém se matasse ainda mais por um cara escroto, porque eu tinha noção do quanto eu era escroto. Não queria magoar mais ninguém do sexo oposto ou frustrar expectativas, enfim. Então parei de me relacionar com as pessoas. Passei a me isolar e poucos amigos ainda insistiam em me visitar. Aliás, eles são meus amigos até hoje. Em 2001, a empresa na qual eu era sócio faliu. Quem é mais velho pode imaginar os motivos da falência. Lembram da bolha da internet? Pois é. Eu tinha dívidas, não existia trabalho para web designer. Uma coisa positiva foi que eu tinha acabado de passar no vestibular para uma faculdade particular de psicologia. Acho que era tentativa de mudar alguma coisa, de ser menos escroto, sei lá. Nessa época também a vida presenteou nossa família com uma figura ilustríssima, um grande boxer branco. Esse cara, por fim, acabou sendo, acho que o melhor amigo que eu tive. Com o que eu tinha de dinheiro, não foi possível pagar mais do que 6 meses da faculdade de psicologia, né? Então eu tive que desistir. Vendi as guitarras que eu tinha comprado, bateria, microfone, CDs, tudo que eu tinha para pagar as contas. Até que um dia sobrou uma cama, uma TV queimada, minhas roupas e um fogão. Nesse mês, eu fui trabalhar como ajudante de pedreiro, né, em algumas obras no interior do estado. Na época, um ajudante de pedreiro ganhava R$15 por dia. Ou seja, se eu trabalhasse de segunda a sábado, conseguiria pagar o condomínio do apartamento que meus pais haviam me deixado morar. Sobrava um pouco mais para pegar conduções e ir a possíveis entrevistas de emprego se um dia o mercado se reaquecesse. 6 meses depois, os empregos na minha área começaram a surgir. Porém com um salário miserável. Não tive o que fazer e me sujeitei a trabalhar por quase nada em agência de publicidade. Deixei a incrível carreira de ajudante de pedreiro para trás. Entrava às 9 da manhã e não tinha hora para sair. Rotina de agência, né? Nunca sobrava grana para almoçar, né? E por vezes eu voltava andando para casa, pois também não sobrava grana para condução no final do mês. As motos nessa época pareciam mais distantes do que nunca. Pareciam impossíveis até. Na verdade, as motos, os amores, uma vida com conforto, tudo parecia distante demais, inclusive minha família. Bastava apenas sonhar com uma vida mais bacana enquanto eu tava no busão, né? Cheguei a ter bandas nessa época, mas acreditem, não sobrava dinheiro pra ir nos ensaios ou pagar os ensaios, né? Então eu entrava e saía de banda com uma frequência incrível, cara. Em 2003, mudei de emprego, saí do fogo pra cair numa frigideira. Tudo continuava ruim. Cheguei a pensar em mudar de país, viu? Largar tudo para trás, né? Até que um dia surgiu uma oportunidade. Prestar um serviço para a Secretaria da Cultura de um estado da região norte do nosso país. Achei o máximo. Era a chance de recomeçar num lugar novo, com gente nova, deixar tudo para trás. Tudo mesmo. Família, amigos, passado, tudo mesmo. Começar do zero. Se fosse pra eu voltar a ter contato com eles, seria apenas pra dizer que eu tava muito bem e que eu era um cara bem sucedido e ponto, assim. Acho que eu tava um pouco cansado de tudo aquilo.
Em menos de 2 semanas depois da proposta feita, eu estava dentro de um avião indo para a região norte do nosso país. Ao chegar lá fui super bem recebido, né? Morava em hotéis, viajava para tudo quanto era canto, conversava e tinha reunião com gente importante, tudo estava indo bacana, assim, estava indo bem. Só que pouco tempo depois, nas viagens que eu fazia, de um município para outro, enfim, eu comecei a perceber que o mundo era um lugar estranho. Talvez injusto demais. Sei lá, cara, vi mães vendendo suas filhas por R$500, crianças de 10 anos se prostituindo em estradas, caçadores com carregamentos de animais em extinção, ruas inteiras com animais em extinção em gaiolas sendo vendidos a preço de banana, madeireiros ilegais dizimando pequenos povoados de índios, sei lá, garimpeiro com problema de intoxicação por mercúrio, garimpeiro com HIV, infectando prostitutas menores de idade, escravos que vieram de estados do Nordeste e que estavam presos em fazendas, né, de coronéis na região norte, muito trabalho infantil, inclusive trabalho infantil escravo em carvoarias, olarias e etc. Dos 10 meses que eu fiquei na região norte do nosso país, 7 eu fiquei tentando permanecer vivo. Me enrolei com a justiça ou com a falta dela, enfim, pra simplificar um pouco a história. Testemunhei algo que não deveria ter testemunhado e me enrolei com a lei, mas não com quem estava do lado da lei, mas com quem estava à mercê dela, sabe? Por fim, trabalhei 3 meses, né? E fiquei 7 meses pulando de hotel para hotel. Obviamente, a cada pulo, né, a qualidade do hotel caía. Até que, por fim, fiquei nos 2 últimos meses num hotel que acomodava as primas e traficantes e coisas assim. Durante esse tempo, percebi que boa parte do que eu tinha feito em minha vida era para mostrar para minha família e amigos que eu era alguém. Percebi o quanto eu tinha errado, o quanto eu era responsável por tudo aquilo, pelas minhas escolhas, pela minha falta de boa vontade em ver o lado de quem estava à minha volta, pela minha arrogância, orgulho e pelas minhas mentiras. Percebi que ninguém no mundo me conhecia. Nunca me conheceram. Eu era apenas uma imagem do que acreditava que eles queriam que eu fosse. Em todos os meios, viu? Tanto no meio musical, nos meus relacionamentos afetivos, com os meus amigos, com a minha família. Numa virada da vida e, sei lá, cara, inesperadamente foi resolvido minha situação junto à justiça. Meu nome foi totalmente excluído do inquérito no qual eu era testemunha e eu tava livre para voltar para São Paulo. Nesse momento me vi devendo para advogado, devendo para hotéis e sem nenhum dinheiro no banco, na verdade com um rombo gigante na minha conta. Telefonei para minha família e pedi ajuda. Prontamente eles me ajudaram e nesse mesmo dia eu tava voltando de avião para São Paulo. Ao chegar eu decidi que não mais trabalharia com publicidade ou marketing. Fui procurar emprego junto a organizações sociais que defendessem uma causa que fizesse sentido para mim. Passei então a trabalhar com projetos de tecnologia aplicados a causas sociais, mais especificamente vinculados a situações de risco para a infância e adolescência. Trabalho infantil, exploração sexual infantil, trabalho escravo, medidas socioeducativas, fortalecimento dos conselheiros tutelares e conselheiros dos direitos, enfim, tudo isso. Em 2005, consegui finalmente reatar com minha família. Passaram a conhecer minha história e entender algumas das minhas escolhas. Foi nesse ano que comprei minha primeira moto, uma Honda XLX 250R, preta, 1987. Igual ao que meu irmão tinha ganho dos meus pais. A moto era velha, mas era o que eu podia comprar, cara, e adorava. Era a melhor moto do mundo. Ela ficou no interior com os meus pais, então todo final de semana eu ia pra lá pra aprender a andar de moto. Fiz isso por 1 ano, rodando em estradas de terra e no asfalto. Além de andar de moto, eu me aproximava cada vez mais da minha família e curtia melhor o meu melhor amigo, o grande boxer branco. Esse foi, sem dúvida, um dos meus melhores anos. No ano seguinte, consegui quitar todas as dívidas e passei numa faculdade de artes visuais e mudei de apartamento. Meus pais precisavam de dinheiro da venda do apartamento que eu ocupava para que eles pudessem finalizar a casa que eles moravam no interior. Fui então morar num kitnet de 28 metros quadrados no centro de São Paulo. Preocupados com minha segurança andando numa XLX 250 toda requenguenta em São Paulo, minha família sugeriu que eu trocasse de moto, que pegasse uma mais segura. Me disseram para escolher uma moto até um determinado valor, que eles me emprestariam dinheiro para eu inteirar. Vendi a XLX 250 com uma puta dor no coração e comprei uma Honda CBR 450 SR preta e cinza 1990 com um sorriso na cara. Tá. Semanas depois sofri meu primeiro acidente de moto.
Domingo de manhã resolvi ir pra Itu, pois uma mulher que eu mantinha relações havia me chamado pra um churrasco. Fui pra estrada, feliz e tranquilo, e quando eu tava a 120 por hora fui fechado por um Gol branco cheio de moleques dentro. A culpa foi minha. Fui ingênuo por não acelerar, ingênuo e inexperiente, né? Por não acelerar e deixar os moleques pra trás, ou por não diminuir e deixar que eles seguissem na minha frente. Eu acreditei que, sei lá, eu tava certo e que eles me respeitariam. Tava errado, né? Me machuquei bastante, ferrei meu joelho pra sempre, mas o que me dava mais desespero era ver a moto toda destruída. A moto não tinha seguro e eu não tinha dinheiro sobrando pra arrumá-la. Fodeu. Semanas depois, eu tava fazendo um monte de freelas pra poder ter dinheiro pra arrumar a moto. Trabalhava 15, às vezes 20 horas por dia pra ter dinheiro extra. 2 meses depois, eu tinha um valor estimado pras peças pra poder arrumar a motoca e mais, um montante do dinheiro pra pagar o empréstimo, né, da grana que minha família me cedeu pra eu ter aquela moto. Eu e meu pai desmontamos o que precisava ser desmontado e arrumamos a moto inteira em sua garagem. Fazíamos isso nos finais de semana. E 1 mês e meio depois, a moto estava pronta. Assim que ela ligou, coloquei o capacete, a jaqueta, as luvas e fui para a mesma estrada onde sofri o acidente. Após passar por lá, vim para São Paulo no meio de uma puta tempestade do caralho. Foi foda e foi muito legal. Comecei a ser mais valorizado onde eu trabalhava e a faculdade ia super bem, né? O que não ia bem era aquele meu relacionamento afetivo. A mulher com quem eu estava queria muito se casar comigo, né? E eu não tava lá muito afim. Mas sabe como é, né? A gente vai enrolando daqui, dali, enfim. Nesse ano eu fiz as pazes com a música. Entrei pra banda Tango de Rua. No ano seguinte fui pressionado pela minha companheira para sair do kitnet e alugar uma casa grande, com quintal e espaço para que pudéssemos ter cachorros e crianças num curto espaço de tempo. Lembro que nos mudamos num sábado, e na segunda-feira seguinte eu me lembro de eu mandando ela sair de casa, enfim. Sério, foi foda. Me vi com um dilema depois disso, né? Eu tava numa casa grande demais pra mim e cara demais. Lembrei que meus pais estavam com planos de voltar pra São Paulo, pois minha mãe queria dar continuidade às suas pós-graduações, né? Na área que ela atua, né? Então eu sugeri que viessem morar comigo, desde que o aluguel e as contas fossem divididos, né? E pra minha alegria eles toparam, foi bacana. Quer dizer, nem tudo é alegria, né? Embora eu tivesse 33 anos nas costas, morava sozinho já há um bom tempo. E é claro que existia um período de adaptação de ambas as partes, né? A CBR-450 ia bem, até que um mecânico filho da puta fez o favor de acabar com o carburador da moto. Nunca mais ela dava ponto e passou a me deixar na mão pelo menos 2 vezes por semana. Teve um dia que ela me deixou na mão e eu tinha acordado mal-humorado. Eu virei pro meu pai e disse: cara, eu vou comprar uma moto zero agora. No final daquele mesmo dia, eu tinha uma Yamaha Phaser 250 com mais 48 parcelas pra quitar a moto. Em 2008 vendi a CBR e me foquei bastante na arte. E comecei um vlog. Apenas meus poucos amigos o acessavam, né? Quase não existiam vlogs no YouTube. Ele se chamava Memórias do Meu Presente. Basicamente era a minha tentativa de registrar as minhas memórias para futuramente assistir e quem sabe sorrir. Também fiz isso na tentativa de me aproximar daqueles amigos que eu havia deixado para trás há uns 10 anos. Na época não tinha PC Siqueira, Cauê Moura, Felipe Neto, nada disso, viu? Mas os caras não se inspiraram em mim pra fazer o vlog deles não, fiquem tranquilos. Nessa época, meu grande amigo Boxer Branco me ensinou a melhor e a maior lição que alguém poderia, sei lá, cara, ter na vida. Esse cara me ensinou que afeto não pode ser usado como moeda de troca em um relacionamento. Afeto se doa, sem esperar absolutamente nada em troca. A vida nunca me ensinou isso, ninguém nunca me ensinou isso. Quem me ensinou isso foi um Boxer Branco. No ano seguinte, comecei a participar das minhas primeiras exposições de arte. A minha carreira profissional estava bem, ia de vento em popa. E eu comecei a me aproximar da dona patroa que vocês conhecem. Começamos a namorar, né? As exposições de arte continuavam surgindo, né? E em 2010, com 36 anos, me graduei num curso superior. E tudo parecia perfeito. Tudo parecia perfeito, mas a vida levou embora meu melhor amigo, o grande Boxer Branco. Até hoje eu sinto falta dele. Não apenas eu, mas toda a minha família. Saudades de você, cara. Em 2011, entrei num acordo no meu trabalho. Eles me demitiriam, pagariam meu fundo de garantia
né, por tempo de serviço, e eu passaria a prestar serviço como empresa. Bem, aí vocês estão se perguntando, por que alguém faria isso? Eu respondo, eu precisava de uma moto maior para rodar com mais segurança no trânsito em São Paulo. Eu e a dona patroa, a gente tava tomando muita fechada, cara, com a Phaser 250. Ninguém respeitava, né? E me incomodava muito a possibilidade de vê-la machucada num acidente de trânsito. A gente precisava de uma moto que as pessoas vissem de longe, né? Que respeitassem e que ouvissem também. Foi assim que surgiu a grandona, a Harley Davidson Softail FX Standard. Tudo bem que ainda tive que financiar mais 1/3 da moto, né, no ano seguinte, mas enfim, a motoca tava lá e de fato eu percebi uma mudança grande nos motoristas, né? Eles passaram a ter muito mais cuidado comigo e com a patroa no trânsito, né? A moto realmente impressionava, assim. No começo eu não gostava muito da grandona não, viu? Eu achava ela ostensiva demais, grande demais, larga demais, mas fui me acostumando e hoje eu acho que vai ser a moto inesquecível. A Phaser 250 já estava com 60 mil quilômetros rodados, né? E eu comecei a pesquisar uma substituta. E pesquisando no YouTube eu comecei a ver vídeo de uma moto que há pouco havia desembarcado no Brasil, né? A Kawasaki D-Tracker. Porém, alguns daqueles vídeos eram estranhos. O pessoal fazia tipo um vlog, assim, enquanto eles pilotavam as motos, saca? Eles filmavam os rolês e falavam das suas vidas ao mesmo tempo, e falavam da motoca e tudo. E, porra, cara, eu acabei achando aquilo muito legal, né? Em agosto de 2011 vendi a Phaser, comprei a D-Tracker e mais uma GoPro. Curiosidade. A GoPro. Sabiam que eu comprei a GoPro por engano? Pois é. Eu tava apenas pesquisando os preços e sem querer eu cliquei em comprar. Sério mesmo. Não era pra eu ser motovlog. Não era pra eu ter GoPro. Eu só tava pesquisando os preços. Mas acabei comprando e, enfim, segui em frente. Comecei a soltar os vídeos no YouTube e notei que as pessoas passaram a se inscrever no canal. Naquele canal de vlog que era, sei lá, tinha 5 inscritos. Eu vi que pessoas de fora passaram a se inscrever. Comecei abordando temas ligados às motos que eu tinha e com sugestões de pilotagem, né? E cada vez mais os vídeos tinham mais visualizações. Passei então, né, a buscar contato, né, com outros caras que filmavam, mas que ainda não narravam suas ideias, né? Então eu meio que comecei a colocar na cabeça deles que seria importante que o público deles os ouvisse. Isso serviria inclusive para humanizar as pessoas dentro do capacete. E isso foi bem importante, principalmente para o nosso amigo e conhecido Clebão. No começo, ou sei lá, nos tornamos um grupo pequeno de pessoas que filmavam os passeios e falavam ao mesmo tempo. Porém, dia após dia, o número de inscritos nos canais ia crescendo. O interesse de vocês ia aumentando, tal como a rede de motovloggers e motofilmadores em nosso país também ia crescendo e aumentando. Desta turma antiga, uns acabaram tendo muita visibilidade, outros nem tanto, mas continuamos amigos e nos respeitamos muito. Além de sempre torcermos sempre uns pelos outros. No início de 2012, fiz minha primeira viagem aérea. Fui até Vitória, no estado do Espírito Santo, passando por Minas Gerais. Foram 3.500 quilômetros de aventura, em 2 semanas de estrada e muita chuva. Cara, foi muito bacana, porque essa viagem me fez reviver todos os sonhos que eu cultivei dentro do ônibus, ou dos ônibus. Um dia eu publico esses vídeos pra vocês no canal. Um dia. Nesse ano, né, no ano de 2012, meu trabalho me sugou até a última gota, cara, e o ano inteiro sem descanso. Eu tive que abandonar todos os projetos ligados à arte. Cheguei a entrar no mestrado, mas eu não conseguia ter tempo para assistir às aulas, então acabei desistindo. E o motovlog me ajudou a seguir. O contato com quem realmente gostava do meu canal me dava forças para seguir em frente com as outras questões da minha vida, com a falta de tempo, no caso. Nesse ano ainda, né, eu quis resgatar algo do passado. Comprei uma outra XLX 250 preta, 1987. Eu meio que me senti em débito com essa moto e queria de fato viver uma história com ela. Tá bom que a XLona que eu comprei agora, ela veio toda zoada, né, bem diferente da que eu tinha, mas quis encarar a ratoeira ainda assim. Nesse ano eu e a dona patroa também resolvemos trocar alianças. Sem festa, sem nenhum alarde, nos casamos. Simplesmente sentimos essa necessidade e pronto. E foi bem bacana. No final do ano, fiz a segunda viagem com a grandona. Acho que foram uns 2.800 quilômetros, né, em menos de uma semana. Eu fui até a Serra do Rio do Rastro, né, em Santa Catarina, e voltei. Foi muito louca essa viagem. Ao chegar em São Paulo, vi que, apesar da minha dedicação e entrega na minha carreira profissional do ano passado, cara, eu vi que no início de 2013 o nosso principal cliente simplesmente não assinou o contrato. Havíamos feito acordos, mudado as propostas, né, e tínhamos a promessa de que o contrato seria assinado, né. Primeiro ele, sei lá, esse cliente dizia que alguém da diretoria estava de férias, então não tinha sido possível assinar o contrato. Depois eles diziam que o contrato
contrato estava parado no departamento jurídico e estava para ser liberado. Até que em janeiro de 2013 disseram... Na verdade, eles não disseram nada. Simplesmente fecharam a parceria com outra empresa. Fiquei abalado, afinal de contas foram 9 anos de parceria, né? E como resultado, sei lá, aproximadamente 960 mil pessoas em situação de riscos foram atingidas positivamente por algo que, cara, que eu meio que havia concebido e moldado, sabe? Não só eu, meu sócio e a nossa equipe, sabe? Fora a total falta de dinheiro logo no começo do ano, né? Vendi a Detracker para pagar as contas de janeiro, fevereiro e março. Pouco dinheiro entrou desde então. Tentei o que pude para sustentar minha carreira vinculada a projetos de tecnologia em organizações sociais ou causas sociais, mas as coisas parecem até então que não estão acontecendo do jeito que eu estava esperando. Começo agora uma outra fase em minha vida, querendo investir em projetos meus, projetos que eu acredito. Não tenho certeza se eles darão certo, mas não vejo isso como algo ruim. Aprendi na vida que quando uma porta se fecha, outras se abrem. E se não abrem, pegamos uma marreta e fazemos um buraco na parede, na boa. Aprendi também que a vida é absolutamente imprevisível. Isso faz dela uma aventura no mínimo interessante, engraçada e certamente única. Esse foi meu longo Draw My Life. Muito obrigado por acompanhar as memórias do meu tempo presente e por ser testemunha da minha existência. Meu nome é Carlos Gonzalez, não sou estrela de cinema, não sou famoso e nem tenho grandes feitos na vida, mas existo e, tal como você, tento a todo custo ser feliz todos os dias. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.